Fala galera! Hoje eu vou mostrar aí como que eu fiz essa cabeçona do Venom na impressão 3D. Então aí todas as peças dele, eu que tive que limpar, né, lixar, tirar os suportes. Já vou deixar, né, avisado que eu não dei o banho de acetato e também não fiz o banho de vapor. Eu utilizei o material ABS, por quê? Essa aí na verdade seriam peças testes que eu fiz. Como eu tinha feito umas duas peças testes, né, testes de tamanho, até mesmo o preenchimento dele ele tá bem levinho. Eu acabei não dando muito assim apreço. Deveria até ter feito, porque me complicaria um pouco menos, deixaria até um acabamento melhor. Mas no final vocês vão ver que figura do balacobaco ela ficou. E agora eu tô tirando aí todos esses suportes aí que enche o saco, tirar, lixar, colar, deixar tudo certinho para estar começando aí com os acabamentos. Já vou deixar um aviso, né? Eu perdi alguns vídeos no qual eu tinha feito um amaciamento. Como vocês podem ver, eu já dei o fundo, até pintei a unha de azul, que eu estava pintando outras peças, eu não faço as unhas, tá? Só para deixar bem claro. Mas como eu estava pintando umas outras peças, eu vou usar esse retoque rápido, essa massa rápida, para cobrir algumas imperfeições, no qual ficaram marcas de impressão. Como eu não dei o banho de acetato, né, e nem o banho de vapor, aí acabaram ficando algumas marcas de impressão. Com um pincelzinho, né, dá para você até dar uma diluidinha com um pouquinho de thinner, para deixar ela um pouco mais fina aí. E passando, depois você lixa e passa uma outra camada se precisar, mas ela ajuda muito aí diminuir essas marcas de impressão que fica, né? Infelizmente eu acabei não dando o banho de acetato como deveria, como eu disse antes, é uma peça teste. E também perdi aí partes dos vídeos onde eu tive que amaciar antes de dar o fundo. E ficou bem bacana aí passando aí esse retoque rápido. Aqui ela já está pintada os olhos, né? Eu pintei o branco com tinta automotiva. Eu já tinha empapelado também, sorte que tirei uma foto. Eu geralmente não costumo gravar quando eu faço as pinturas com aerógrafo, porque dá muito trabalho, a gravação não fica boa. Aqui eu estou fazendo a pintura dos dentes dele e já retocando o branco. Eu que gosto de mesclar um pouquinho o esmalte, né? Eu gosto de usar o esmalte da Revel para dar um fundo e depois vir com um acrílico fosco, né? Um branco fosco. Como esse branco ele é mais denso, né? Ele é mais, ele dá uma cobertura melhor. Então eu acabo fazendo isso para não ter problemas depois, né? Com os processos de pintura. E também eu já vou dar uns retoquinhos no preto. Na verdade, o preto eu vou passar um esmalte preto em algumas partes aí dos olhos, da boca. Para quê? Para na hora que eu vier com a pintura, que eu ainda vou dar uma outra pintura fosca. Esse preto que eu usei é automotivo, para fazer um fundo, né? Até mesmo por isso que eu estou usando o esmalte sintético nos dentes dele aí, para dar essa cobertura, essa parte de trás aí, para não ficar muito assim, muito transparente, porque o acrílico, a tinta acrílica, ela acaba ficando um pouco mais transparente. E esses detalhes em preto, né, esse preto brilhante que eu vou passar tanto nos olhos como no lábio, é para dar um pouquinho mais de destaque aí depois da hora do verniz, para também puxar. Eu ainda vou passar um outro preto, um preto acrílico fosco com um preto brilhante da Acrylex, para dar um tom, porque esse preto acrílico, né, da Acrylex, né, esse brilhante, ele não puxa muito pro preto, ele fica meio cinza. Então eu fiz uma mescla ali de cores na hora de passar em alguns detalhes dele, para que ele puxe um pouquinho mais, ele dê um destaque, um pouco mais de luz, né, nos detalhes, como podem ver, né, nas partes do pescoço. Aqui eu já estou dando uns retoquinhos com o vermelho, né, eu vou passar o betume também, tem o branco, que ainda vou dar mais uns retoquinhos nos dentes, porque os dentes deu trabalho, é bastante dente mesmo, então eu tive que fazer umas 2 ou 3 vezes.
para dar uma boa cobertura, né? Porque depois eu ainda vou sombrear esses dentes, mas eu não queria aquelas marcas de fundo, e sim umas marcas externas na coloração, para dar um tchan aí bem legal. No final vocês vão ver como vai ficar esses dentinhos dele aí, que precisa de um dentista urgentemente, né? Porque tá bem cariado. Mas ficou bem legal, também tem uma surpresinha aí no final para dar um pouco mais de, vamos dizer, vida, né? Deixar orgânico. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Mudando um pouquinho de assunto de pato pra ganso, vocês podem ver que a bancada, né, de trabalho ela é meio orgânica, né? Ela vai mudando, ela tá de um jeito, daqui a pouco tá do outro. A câmera também mudou para ficar melhor aí, para visualizar o processo também. Eu gosto muito eu tô sempre trabalhando em cima com um, com o outro. Pode ver que agora a mesa já tá um pouquinho mais com coisas, tinta, pincel, então ela é bem orgânica mesmo. Aqui eu tô dando uns retoquinhos com o preto, ó, como pode ver nas beiradinhas, né, do olho, dos lábios também. Aqui eu já entrei com o preto, já com a mistura com o acrílico, esses dois pretos. E aqui eu vou jogar o betume, porque o betume ele faz uma coloração meio de fundo assim, ele não deixa aquele vermelhão assim, de uma cor só, uma coisa muito estática, né? Ele faz uma mescla de cores aí, um pouco mais escuro, um pouco mais claro, e fica bem bacana mesmo o acabamento, fica bem legal. Eu que não trabalhava muito com o betume, tô aprendendo, e o betume ele te dá uma cor assim bem bacana, ele deixa um pouquinho mais escuro também, ele não tira aquela coisa de fundo. E aqui tá o tchan do negócio, essa resina 4D que eu usei para fazer essa baba dele aí, deu um ar de vida nele, assim, que ficou um negócio muito bacana mesmo. Assim, eu acho que foi o ponto forte dessa peça, foi essa resina 4D. E agora vamos apreciar ele aí pronto. Olha que bagulho da hora! Pode ver que ficaram marcas de impressão ainda, mesmo lixando, mesmo passando massa, mas aí acabou ficando algumas marcas no olho dele. Eu deveria ter dado um pouquinho mais de capricho nele, mas como era uma peça teste, eu achei que ficou bem bacana, bem assim, bem, vamos dizer, meio assim, meio Morbius. Não a cara do Morbius quando chega, né? Quem vê as unbox sabe como que é, tudo meio derretida. Mas ela ficou meio mórbida assim, meio bem sombria. Essa gotinha que eu pus na língua dele é porque ele não vai ficar na horizontal, ele vai ficar na vertical, ele vai ficar lá no nosso cenário. E a gente vai ver bem de pertinho também esses dentes dele, esse detalhezinho que ficou dessa peça. Aquilo que eu falei anteriormente, ó, do brilho dos olhos, né, dos lábios, quando eu passei o esmalte preto para já ir puxando. Aí eu já tinha passado, desculpa, eu já tinha passado o verniz, né, o verniz fosco nele, que deu aí, você pode ver que algumas partes, né, deram mais brilho, pode ver os detalhes dos dentes, né, como eu não dei o banho de acetato, né, então vamos dizer, aquilo que seria ruim, que seriam as marcas de impressão, elas acabaram dando esse ar de sujeira, assim, bem vivo mesmo. E também ajuda aí que eu fiz esse sombreamento, né? Usei um wash aí preto nele, para não ficar aquela coisa também muito branca. Pode ver quando eu usei o betume, olha o escurecimento que ele dá nessa parte da boca, né? Essa, sei lá, esse negócio que ele tem aí do lado aí, que parece um sei lá o que, né, da boca dele. Mas ficou bem bacana mesmo, olha, esse detalhezinho, olha, ficou muito legal, deu bem sombreamento nele. E é uma peça aí que ficou bem legal mesmo, espero que tenham gostado. Não deixa de curtir aí nossas mídias sociais, em breve tem mais customs, tem mais unbox, tem muita coisa bacana aí no canal, tem alguns reviews também que eu quero apresentar. E curtam aí esse nosso Venom. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado, curtido e deixe aquele like, hein? Valeu!